Bom, uma vez entendido que o fundamento do direito humano é o princípio da dignidade da pessoa humana e entendido que esse princípio, ou melhor dizendo, metaprincípio, ele vai exercer uma função hermenêutica, ou seja, interpretativa, e vai exercer também uma função unificadora, nós temos que entender quando surge a internacionalização desses direitos humanos. Eu quero um cuidado muito especial de vocês, porque quando eu falo em um processo de internacionalização, eu estou dizendo quando vai surgir aí para mim o primeiro documento internacional, o primeiro documento com caráter internacional, o que não quer dizer efetivamente que os direitos humanos começaram a existir somente nesse momento. Por quê? Porque os direitos humanos, gente, eles foram construídos ao longo da história. Nós temos, inclusive, como uma característica dos direitos humanos a historicidade. Então, ao longo das histórias, ao longo do tempo, os direitos humanos foram sendo construídos. Porém, eles foram internacionalizados somente após o advento da Segunda Grande Guerra Mundial. Então vamos marcar aí, um dos marcos teóricos que nós temos, não é o único, mas é o marco teórico de onde nós vamos começar a trabalhar o processo de internacionalização dos direitos humanos, vai ser aí a Segunda Grande Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos marcar aqui um terreno chamado Segunda Grande Guerra. Quando eu falo na Segunda Grande Guerra, eu quero que vocês lembrem daqueles filmes de guerra, quero que vocês lembrem daquelas imagens que são trazidas aí com frequência no Jornal Nacional, em seriados, em episódios, que eles trazem pra gente o quê? Destroços, né? Quando nós nos deparamos nos próprios livros de história com reminiscências da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí destroços, cidades inteiras destruídas, um monte de mortos. E foi justamente nesse contexto que as nações se uniram e disseram, olha, não podemos mais deixar isso acontecer. É nesse momento que surge o espírito de fraternidade entre as nações, onde eles buscam o quê? Vamos nos unir? Vamos nos unir para quê? Para que não ecloda uma terceira grande guerra mundial. Então, em 1945, surge para a gente, nós vamos trabalhar isso detalhadamente em outro bloco, a ONU. A ONU editou uma resolução através de um dos seus órgãos, que é a Assembleia Geral. Nós também vamos trabalhar em vídeos posteriores os órgãos que compõem esse importante organismo internacional. A ONU editou, em 1948, o primeiro documento internacional que foi o responsável pela internacionalização dos direitos humanos. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção de vocês. Uma coisa é eu falar em um processo de internacionalização de direitos humanos, outra coisa é eu falar em surgimento dos direitos humanos. Os direitos humanos não surgem em 1948. Em 1948, esse direito humano ele vai ser internacionalizado. Muito cuidado. E em 1948, a ONU edita uma resolução que nós vamos conhecê-la, vamos ter uma aula específica para falar só dela, chamada DUDH. O que o examinador faz? O examinador frequentemente vai confundir vocês em relação a essas duas datas. Então, prestem bastante atenção. 1945, nós temos aí, através da Carta das Nações Unidas, o surgimento de um importante organismo internacional, que eu vou chamá-lo de ONU, Organização das Nações Unidas. Naquele momento, as nações se unem para evitar o quê? Uma nova grande guerra, que se ecloda uma nova grande guerra. Já em 1948, nós temos aí, editado pela ONU, a DUDH. Pensem para mim, para a hora da sua prova, a ONU é o pai, DUDH é o filho. Então, o filho, gente, ele nunca vai poder preceder ao pai, ok? Então, 1948, nós temos a ONU, 1945, me desculpem, nós temos a ONU, e somente em 1948 é editada a DUDH, que não é lei, tá? Ela não vai vincular formalmente os estados, essa vinculação vai se dar somente materialmente,
Vamos ter oportunidade também, em vídeos posteriores, de trabalhar isso com maior riqueza de detalhes, mas em 1948 surge a DUDH, que eu vou chamá-la de Resolução 217A. Uma vez entendido que é com a DUDH que vai dar início ao processo de internacionalização desses direitos humanos, na próxima aula nós vamos trabalhar os precedentes históricos e as vertentes dos direitos humanos. Aguardo vocês!